Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel, trazendo hoje a segunda lição da nossa primeira revista de 2025, lição essa com o seguinte título: Em Permanente Vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Como eu tenho dito lá na minha turma, é impossível falar sobre o movimento pentecostal sem a gente falar sobre a atuação e a presença do Espírito Santo. A lição anterior já deixou isso bem claro e nas lições que vierem a gente vai sempre pensar, sempre focar no Espírito Santo como o principal dentro dessas lições, tá? Antes de começar o vídeo, vou pedir para que você deixe seu like. Isso ajuda a divulgar o conteúdo que é feito aqui. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Esta aula será ministrada aí na sua igreja no dia 12 de janeiro, segundo domingo de janeiro. E aqui na nossa igreja é ceia também, tá bom? Então vamos em frente, fiz algumas anotações aqui. Texto áureo vai trazer Romanos 13:11, diz o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo, no Novo Testamento, ele é mestre em trazer muitas informações num pequeno período de tempo. Esse versículo aqui é a prova disso, tá? Paulo exorta os cristãos a viver de maneira que reflita essa volta de Cristo. É como se você estivesse lá na sua empresa, lá no seu trabalho, e não trabalhasse de qualquer forma, não trabalhasse de qualquer jeito. Trabalhasse empenhado, né? Mesmo que seu chefe não esteja lá, a gente já ouviu aquela frase que quando o gato sai, o rato faz a festa, mas a gente deve trabalhar na presença e na ausência do nosso chefe da mesma forma. E aqui na igreja é exatamente a mesma coisa, da melhor maneira possível, tá? Então vamos dar uma esmiuçada nesse texto aqui. Conhecendo o tempo, aqui ele está falando não do Cronos, ele não está falando de um tempo de 24 horas, mas ele está falando de um tempo, um momento oportuno, tá? Ele vai dizer que esse momento é o ideal para se agir, pois a proximidade de Cristo exige vigilância, tá? E aí, mais à frente, ele vai falar o seguinte: e já é hora de despertarmos do sono. Quando a gente ouve despertamento de sono, quando a gente fala muito sobre de sono da Bíblia, a gente vai entender que sono é uma metáfora para indiferença espiritual, tá? Ou complacência. Paulo chama os crentes a saírem da inércia, a saírem da zona de conforto e viverem de acordo com a fé, atentos à realidade espiritual. Verdade aplicada vai dizer o seguinte: as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Não é porque você foi avivado, revestido, né, do Espírito Santo, foi batizado, que significa agora que todo esse processo ele tem fim. Na verdade, o relacionamento com o seu Criador, com Deus, ele é um relacionamento dinâmico e contínuo, não baseado em eventos, né? Não é um relacionamento eventual ou de interesse. E aí a gente pode destacar a oração como sendo o maior ou a principal forma de conexão com Deus. O próprio Cristo, sendo Deus, ele se retirava lá para orar. Esse texto você encontra em vários textos, né, na Bíblia, mas Lucas 5,16 é um deles. A vigilância, ela também é um destaque, tá? Uma vez que Paulo adverte lá em 1 Coríntios 10,12, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: olha, o seu coração é tão ruim quanto de qualquer outra pessoa. Cuida do seu coração para que você não caia, para que você não vá ao chão. Então, essa é a necessidade, a grande necessidade de estar atentos, né, às nossas ações, às nossas fragilidades e à nossa dependência de Deus. John Wesley enfatizava a importância de reuniões regulares, né, com oração e estudo bíblico, para que pudesse manter a nossa chamada, a nossa chama espiritual acesa, né?
será mais à frente tratado, vai ter um capítulo na revista só sobre John Wesley e a gente vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Objetivos da lição: reconhecer as características do esfriamento espiritual, ressaltar os riscos do esfriamento espiritual para os cristãos e refletir a necessidade do retorno ao primeiro amor. O texto de referência vai trazer Apocalipse 2, do 1 ao 6, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e te tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, a gente tem uma exortação aqui na carta de Apocalipse, né? Escrita ali pelo apóstolo João. Aqui nós vamos abordar os 4 pontos dessa carta direcionada a Éfeso, primeiramente aqui nesse pequeno texto aqui de Apocalipse, né? Que traz uma lição sobre o equilíbrio e o amor. E aqui no versículo 1, a gente vai ter o Cristo no centro das igrejas. Quando é dito aqui que Cristo anda no meio dos 7 castiçais, a gente entende que ele é soberano e que ele está próximo. Cristo está acompanhando as obras de perto, os desafios, a necessidade. Então ele não é um mero espectador e ele não está de longe. Cristo está bem próximo, acompanhando o que acontece nas igrejas, tá? E ali a gente tem o versículo 2 e 3, que fala sobre o reconhecimento das virtudes da igreja de Éfeso. Boas obras, paciência, zelo, não toleravam falsos apóstolos, se dedicavam à obra. O zelo é um forte exemplo de discernimento espiritual e fidelidade, tá? Aí a gente tem aqui também o versículo 4, que vai falar sobre o abandono do primeiro amor, que fala... porém, contra ti deixastes a tua primeira caridade. É o primeiro amor, né? Apesar de tudo isso, de todo esse bom testemunho, perdeu o fervor e o amor do começo da caminhada. E aí pode estar se referindo tanto a Deus quanto aos irmãos. E no versículo 4, não, a partir do versículo 5, ele fala a solução. Cristo traz a solução, né, através dessa carta. Olha, a solução é simples, é uma chamada ao arrependimento. Lembra de onde você caiu, se arrepende e volta a praticar o que você já fazia. Não vai ser uma novidade. Você tinha ali no primeiro amor todas as características de uma igreja boa, né? Basta voltar ao que vocês estavam fazendo. E aí, ó, chuchu, beleza. Introdução diz o seguinte: nos tempos apostólicos, algumas igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento no cuidado com a vida espiritual. Essa realidade continuou pelos primeiros séculos e resultou no surgimento de diferentes movimentos de busca de renovação no seio da igreja. Nesta lição, vamos extrair algumas lições desse movimento e compreender a relevância do autoexame, da vigilância e da oração. Então, aqui a gente tem um tema recorrente e frequente na nossa igreja: a luta contra o esfriamento espiritual e a necessidade de uma renovação. Tudo nessa vida precisa de uma manutenção. Eu estava conversando com alguns jovens sobre isso. Seu carro precisa de uma manutenção, seu casamento, seu relacionamento, e com a sua vida espiritual não é diferente. Comenta-se que tudo no começo é bom, né? Mas é possível manter essa qualidade do começo, né? E aí o que a gente precisa? Zelar. Zelar é a melhor forma de ter uma manutenção sobre as coisas que nós conquistamos. É zelar com a sua esposa, é zelar os seus filhos, é zelar o papel que você desempenha dentro da igreja, o seu papel como cristão, se você está observando a lei, entre outros, né?
O zelo, ele é o autoexame, nós precisamos desse empenho, tá? E aí os falsos ensinos, eles são a prova do esfriamento espiritual. Como uma casa abandonada, né, sem o devido cuidado, podem aparecer vândalos, animais e até ladrões. Se a igreja estiver aceitando de boa forma tudo que entra pelas portas e tudo que é dito no púlpito, sem o devido exame, a gente vai esfriando e começamos a aceitar a entrada de hereges, tá? Isso aí é muito complicado e isso acontece ainda nos dias de hoje. É um tema recorrente, como é dito aqui. Primeiro ponto, as igrejas da Ásia. Ao final da Era Apostólica, algumas igrejas já apresentavam desvio doutrinário e esfriamento espiritual. Conforme o conteúdo nas cartas enviadas às 7 igrejas localizadas na Ásia. Exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João foi instruído pelo Senhor a escrever tais cartas, cujos conteúdos contêm louvores, admoestação, conselhos específicos para as comunidades cristãs naquela região. Perceba, exilado, João escreve 7 cartas às igrejas. Essa ilha de Patmos aqui era destinada a esse tipo de pessoas, né? Quando eles queriam prender alguém ou tinham pessoas que não estavam de acordo, eles jogavam aquelas pessoas nessa ilha ali, e ali eles não tinham muito contato, né? Mas Deus estava com João ali, tanto que deu o conteúdo das cartas. Então, o próprio Jesus instrui João com um conjunto de lições, cada uma bem específica, conforme a necessidade da comunidade cristã local. Tá? Todas essas igrejas estavam em rotas comerciais importantes, o que leva a crer que a escolha de Cristo foi estratégica. A igreja de Éfeso, principalmente, ela está localizada próximo ao porto. Ali é uma rota de venda de especiarias, de ídolos, né? A gente vai falar sobre a Éfeso, né? Tinha o templo da deusa Artemis, né? Não vou dar spoiler, não. A gente vai tratar isso mais à frente. Mas ali existia uma luta muito ferrenha com a adoração de falsos deuses, né? E pessoas que eram convertidas e outras que não eram convertidas. Então era uma zona conflituosa, tá? 1.1, a gente vai falar sobre Éfeso. Diz o seguinte: a igreja de Éfeso é enaltecida pelo seu trabalho e sua paciência, refutando aqueles que se diziam apóstolos, mas, na verdade, eram mentirosos. Isso deixa claro que uma das características marcantes da igreja de Éfeso era a intolerância à heresia. Entretanto, o julgamento fica por conta do esfriamento no exercício do amor. Éfeso tornou-se uma igreja fria, indo na contramão dos ensinamentos apostólicos. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A recomendação é que a igreja se lembre de onde caiu, se arrependa e volte a praticar as suas primeiras obras. Éfeso tinha uma teologia muito boa, uma observância excelente e combatia a heresia. Porém, deixou de ser praticante das boas obras, das quais era referência no começo. É dito aqui, Éfeso era um centro religioso muito forte, como eu falei no slide anterior. Tinha lá o templo da deusa Artemis, a grande Diana de Éfeso, tá? É daí que surgiu, inclusive, a Mulher Maravilha, que a gente vê lá na DC, né? É a Diana de Éfeso. Estar muito próximo a esse contexto iria exigir um cuidado para acabar não se envolvendo com a idolatria, que era o forte ali daquela área, tá? 1.2, a gente vai falar aqui sobre Laodiceia. A igreja de Laodiceia não foi enaltecida em nada, mas admoestada por ser morna, apática e não preencher o estado miserável, não perceber o estado miserável em que se encontrava. O Senhor abomina a indiferença e o meio termo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por falta de compromisso com as coisas de Deus, os crentes de Laodiceia foram exortados a ser zelosos e arrepender-se. Os que ficam em cima do muro, mantendo uma posição neutra em relação às coisas de Deus, causam náuseas ao Senhor. A carta mais dura, certamente, é a carta endereçada à Laodiceia. Por quê? Porque não tem nenhum elogio. É só pancada. Eis aí o perigo da apatia e a necessidade de compromisso, né? Quando a gente não tem compromisso com a igreja, com as coisas de Deus, a gente fica apático. A gente trata de qualquer forma. E aí,
eu frisei um ponto aqui que fala sobre esse texto de Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno, não é nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é dito por muitos historiadores e arqueólogos é que Laodiceia era abastecido por 2 aquedutos que traziam águas quentes, né, de Herápolis, e água de Colosso, que era uma água fria. E quando essa água se encontrava na cidade, a água ficava morna e desagradável, né? Essa ilustração, ela ressoava como os habitantes locais, espiritualmente falando. Quando você é quente, você está ativo, você está trabalhando, você está atuante, e quando você é frio, você é negativo. Porém, estando frio, você tem um ponto definido. Você sabe que você está ruim e que você precisa melhorar. Agora, morno, estando morno, você está em cima do muro. Então, você está neutro, você está numa posição de neutralidade. Talvez você ache que esteja numa posição boa, mas você está caminhando a passos largos para o inferno, tá? E aí ele vai falar também sobre a questão da cegueira espiritual e do auto-engano. Laodiceia era abastada, os irmãos tinham dinheiro e por conta disso, eles pensavam que não precisavam de coisas alguma. Para um judeu, você estar bem financeiramente era o mesmo que ter o favor de Deus na sua vida. E, de certa forma, porque estar bem financeiramente significa que o Senhor lhe confiou muitas coisas, né? E aí, a gente não pode, de certa forma, concordar, né? Que tendo condições, a gente tem tudo. Porque a gente sabe que no estalar de dedos, hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. E por conta de todas essas bênçãos, a igreja foi chamada de miserável, pobre, cega e nua, porque ela tinha muita condição e uma boa condição financeira, mas ela não tinha o principal, que era Deus, tá? E também falar sobre a restauração. Em Apocalipse 3:20, Jesus faz o convite: eis que estou à porta, pronto para se relacionar e ter comunhão com vocês. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, tinha tudo no culto de Laodiceia, menos Jesus. Jesus estava à porta, esperando apenas um convite para ser restaurado. E para terminar também, aqui ainda nesse slide, falando sobre a neutralidade, né, ou sobre o em cima do muro, ficar em cima do muro gera náuseas ao Senhor. É o que é dito aqui no final do slide. Ou você é, ou você não é. A neutralidade, ela impede o avanço e também o arrependimento, né? O avanço espiritual e o arrependimento do ser humano. Ele fica ali em cima do muro. 1.3 vai falar sobre a permanência e vigilância. Diz assim: permanente vigilância. Ainda no início da igreja, muitos não expressavam mais o mesmo vigor de antes. Faltava ânimo para a leitura da palavra, o louvor se tornou morno e a adoração era sem vida. Quando a indiferença e a sonolência tomam conta da caminhada cristã, pode ser sinal de esfriamento espiritual. Um estado que deve ser revertido com urgência para evitar que esfriemos na fé, como aconteceu com as igrejas de Éfeso e Laodiceia. Se não voltar logo ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento. 1 Coríntios 11:28, somente a parte A diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Texto da nossa ceia, tá? Então, o que é permanecer em constante vigilância? Permanente vigilância é o exercício do autoexame, examinar-se diariamente. Examine-se você. Talvez o pastor não possa te examinar, talvez o irmão não possa te examinar, mas você, olhando para dentro de si, dentro do seu quarto, de um local mais íntimo, olhando para a sua intimidade com Deus, você precisa se examinar. Primeiro individual e depois coletivamente, como igreja, sendo o corpo místico de Cristo, tá? E aí a gente vai ter alguns outros pontos que são ditos aqui nesse slide, o esfriamento espiritual, por exemplo, a falta de ânimo para ler a palavra,
o louvor morno, a adoração sem vida, a indiferença. A gente sabe que isso pode chegar para todo qualquer cristão. Eu tenho um dia mesmo que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia, tem dia que eu não quero ir na igreja. Então a gente precisa lutar contra isso, porque é uma vontade, porque é confortável. Mas o evangelho, como foi visto na aula anterior, o evangelho te tira da zona de conforto. O evangelho é um evangelho desconfortável, porque a gente vai para campo, a gente vai a trabalho, tá? E aí também a questão do arrependimento urgente, né? Lembrar onde caiu, arrepender-se e buscar novamente um avivamento através da comunhão. A comunhão, que é o último ponto aqui, como o ferro afia outro ferro, assim o amigo afia o rosto do seu amigo, tá lá? Provérbios 27:17. É imprescindível estar junto da igreja. Lembra lá que as ovelhas juntas, elas fica mais difícil para os lobos, né, tomarem conta. Mas quando uma ovelha fica longe do grupo, fica mais fácil ela sofrer um ataque, né? E o trabalho do pastor é esse, é manter as ovelhas unidas. Por isso é tão importante o ambiente de igreja, tá bom? Segundo ponto, o movimento montanista diz assim: o movimento montanista surgiu na metade do século II em Ardaban, ou Ardabal, aldeia que ficava na fronteira entre as províncias romanas de Frígia e da Mícia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Veremos aqui a conexão desse movimento com o pentecostalismo. E aí a gente vai precisar de muita atenção. Porque esse movimento montanista, ele foi uma tentativa de trazer avivamento espiritual em resposta ao esfriamento da igreja. O que é totalmente possível e totalmente esperado, tá? Como o pentecostalismo, havia uma ênfase na atuação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. E a gente vai ver aonde que esse movimento falha e pela falha dele, aonde a gente pode ser e estar mais vigilante, tá? 2.1. O propósito do movimento montanista diz o seguinte: a história da igreja narra muitos movimentos surgidos após o Pentecoste, os quais ocorriam à margem da igreja oficial, sendo o movimento montanista um deles. Para Walker, esse movimento foi uma reação às tendências seculares que já se faziam sentir na igreja. Era um protesto contra o crescente mundanismo que invadia a igreja geral. Walker ressalta ainda que o movimento atingiu proporções consideráveis, atraindo inclusive um dos mais importantes pais latinos da igreja, Tertuliano. Podemos perceber que a igreja sempre enfrentou esta tendência ao esfriamento, tanto espiritual quanto em relação à expectativa da segunda vinda de Jesus. Parece que a gente está vivendo exatamente o que aconteceu naquele tempo, né? A gente tem muitas igrejas hoje trazendo costumes do mundo para atrair adoradores, mais frequentadores, mais adeptos, e sabe-se lá com qual fim. Mas algo que se percebe é que muitos desses movimentos tentam deixar a porta que é estreita mais larga. Agora, para você ser crente, você não precisa fazer muita força, você não precisa ir com tanta frequência, você dá o dízimo ou oferta se você quiser, isso aí deixa para lá. Então, assim, a gente sabe que há um desafio muito grande em permanecer em Cristo, mas muitos costumes do mundo estão sendo trazidos para a igreja, que se a gente parar e olhar mesmo, a gente vai ver até uma certa heresia, né? A gente vai ver até uma certa mistura da qual Cristo falou para que não houvesse, tá? O movimento montanista, ele busca reatar o avivamento perdido com o passar do tempo. 2.2. Os excessos do movimento montanista diz o seguinte: ainda que esse movimento fosse uma tentativa de resgatar a manifestação dos dons espirituais, Montano alegava, segundo seus críticos, que as declarações proféticas estavam no mesmo nível de autoridade das Escrituras. Montano se colocou como paracleto, por meio de quem os Espíritos falavam à igreja do mesmo modo que falava aos apóstolos.
Segundo Roger Olson, Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos e dos escritos apostólicos, além de se opor a qualquer limitação ou restrição quanto às manifestações espirituais. Contra esses exageros, houve uma forte reação da igreja. Então, quando a parada começa a exagerar muito, a gente tem que ficar com o pé atrás. Apesar da boa intenção que o montanismo teve, ele cometeu muitos erros que levaram a ser rejeitado por grande parte da igreja, tá? Os exageros revelam a necessidade de termos zelo espiritual e sermos fiéis à doutrina. Não haviam autoridades eclesiásticas. Montano se apresentava como paracleto, é o que diz aqui, roubando a função do Espírito Santo. E ainda dizia que as profecias tinham o mesmo nível de autoridade da Bíblia. Gente, a Bíblia já está escrita, já está concluída, já é revelação suficiente para a nossa vida. O Espírito Santo pode se manifestar e trazer mais alguma coisa? Pode. São pequeniníssimos pontos. Toda a revelação já está entregue a nós, na nossa Bíblia, essa que a gente anda debaixo do braço quando vai para o culto, tá? 2.3, o afastamento da doutrina dos apóstolos. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Isso deu margem ao surgimento de vários movimentos religiosos que ansiavam por um retorno da igreja à doutrina e ao vigor espiritual dos tempos apostólicos. Refletir acerca desses movimentos na história da igreja nos leva a compreender a necessidade do autoexame contínuo sobre a indispensável ação do Espírito e à luz das Escrituras. A igreja sempre vai depender do direcionamento do Espírito Santo. Sempre, sempre. Não há como se fazer igreja apenas com o nosso conhecimento, apenas com a nossa força do braço. A gestão ela é feita por homens, mas a direção é do Espírito Santo. Se descartarmos o Espírito Santo do processo e deixarmos de dar a ele a devida importância e ao que Cristo diz que envia ao mundo outro Consolador, não estaremos mais numa igreja, estaremos num clube, estaremos num concílio, estaremos num grupo de pessoas, numa seita, né? A gente não pode descartar o Espírito Santo. Ele é o GPS do cristão. Então, vamos em frente. Terceiro ponto, lições e alertas dos primeiros séculos. Eu estou tentando lembrar a palavra para reunião, mas é isso, né? Conceitos de seitas aqui. Tem alguns que a gente não pode falar, que fica até com medo, mas enfim. Lições e alertas dos primeiros séculos. A partir dos relatos bíblicos e históricos, é possível extrair lições e alertas para uma jornada cristã vitoriosa, seguindo sempre no poder do Espírito Santo e no direcionamento da palavra de Deus. É preciso evitar que o comodismo, o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, como foi dito anteriormente na primeira lição, a gente precisa buscar o revestimento do Espírito Santo para pregar o Evangelho de maneira sobrenatural. E depois de tê-lo, vigiar em nossas atitudes, né? Buscar a santidade, reconhecer as nossas falhas. E isso faz com que nós caminhemos pelo caminho da verdade, que é Cristo. Não é porque você está cheio ou está revestido do Espírito Santo que isso vai ficar para sempre. É uma busca constante, tá bom? 3.1, lidando com os exageros e com os equívocos, diz assim: é preciso prudência para lidar com os exageros e com os equívocos que venham a surgir na igreja. Para isso, é bom refletir sobre como Paulo lidou com a questão dos usos dos dons espirituais na igreja em Corinto. Havia exageros ali, pois parece que alguns ignoravam o propósito dos dons, enquanto outros se sentiam superiores. O apóstolo então escreveu sobre a unidade do corpo de Cristo, a responsabilidade de cada membro, o propósito dos dons, a necessidade de ordem e decência e o caminho ainda mais excelente, o amor. Isso significa que houve instrução, correção e esclarecimento, mas sem extinguir, desprezar ou proibir, teve que baixar a cabeça aqui, as manifestações dos dons espirituais. Muitos faziam uso indevido dos dons, né?
como uma chancela para acreditar uma espiritualidade diferenciada, né? A gente vê isso até hoje. Muitos nem falam em línguas, muitos estão reproduzindo o som que ouviram de outras pessoas falar. Outros, por ter acesso a isso, ou usam deliberadamente, né? A gente sabe que nossos dons e talentos, bem como as nossas vocações, devem contribuir com a nossa comunidade cristã, com a nossa igreja, de modo de que Deus seja glorificado e exaltado por meio desta, tá? Bem como a igreja também deve ser edificada. 3.2 diz o seguinte: o contínuo autoexame. Podemos extrair algumas lições das cartas às igrejas de Éfeso e de Laodiceia. Primeiro, como ocorreu com Israel no período do Antigo Testamento, não é suficiente manter atividade religiosa se o estado espiritual do povo é de indiferença, caracterizado por um formalismo vazio e uma conduta incoerente com o padrão bíblico. Segundo, experiências e avivamentos do passado não nos dispensam de cultivar e viver de constante oração, vigilância e autoexame. 3. O autoexame deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo e à luz da Palavra de Deus, pois não somos suficientes capazes de discernir o nosso estado espiritual apenas com conhecimentos e sentimentos humanos. O autoexame ou a autocrítica, né, ele é indispensável para a vida cristã. Por meio destes, a gente consegue alcançar o controle da qualidade que é exigido. Se ainda estamos ofertando a Deus o melhor culto, a melhor palavra, com a melhor das intenções, ou se estamos ali naquele meio por conta de medo de ir para o inferno, tá? Ou ainda porque nós nos acostumamos com Deus e agimos de maneira pontuada, religiosamente, apenas por protocolo. O autoexame, como é dito aqui no slide, ele só é possível ser feito com a ajuda do Espírito Santo. E para terminar, 3.3, o contínuo avivamento. Diz assim: a palavra de Deus traz muitos alertas quanto aos últimos dias, o esfriamento do amor, a apostasia da fé e a aparência de piedade são alguns deles. Portanto, é fundamental que a igreja não se distraia com o crescimento numérico, as grandes realizações e o conhecimento político e social, deixando de perceber os sutis ataques e investimentos do inimigo e do mundo. Façamos a nossa oração dos primeiros cristãos, registradas em Atos 4:29, e tenhamos em mente as exortações que encontramos em 1 Tessalonicenses 5:16 ao 23. O carro precisa de combustível para se movimentar. E com ele, nós precisamos também do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso combustível, por assim dizer. E vale ressaltar que não é muito seguro andar na reserva, tá? Então, nós temos aí a necessidade do avivamento. Agora, uma coisa interessante, que não é trazido aqui, mas eu separei, é o texto lá em Mateus 24:12. Diz assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Parte do esfriamento que acontece pelo ato do pecado, sem a devida atenção, ou até o ponto de tornar algo normal, né, e esquecido, ela enche a nossa vida com iniquidade. Então a gente erra e não se arrepende e não volta aonde caiu e a gente continua jogando para frente. Isso gera em nós uma crescente vontade, uma crescente execução da iniquidade. E por estar tão iníquo, o nosso amor se esfria. E nós pensamos que ainda estamos ali crentes, mas na verdade não estamos. Deixamos passar alguma coisa que a gente não consegue consertar, ou deixou para trás, ou varreu para debaixo do tapete, e ali continuamos sendo iníquos. E sendo iníquos, o amor de Cristo acaba se esfriando. É uma consequência disso. Com isso, hereges acabam entrando na igreja, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos pastores. E aí o negócio fica realmente complicado. Meus queridos, muito grato por poder ter trazido mais uma lição para vocês. Eu vou tentar colocar a próxima sem falta na segunda-feira de manhã cedinho, como de costume. Estou terminando de arrumar as coisas, estou ainda ajeitando aqui minhas férias. Agora a igreja já voltou, né?
naquela força, naquela pressão total. A gente está com uma campanha lá em janeiro, todos os dias, terça, quinta e domingo, ó, sensacional. Se você é de Araruama e região, venha visitar-nos, tá? A nossa sede da Assembleia de Deus em Araruama. Meus amigos, eu agradeço por tudo, pela oportunidade. Se você ainda não deixou o like, deixa aí. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigado por tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.